de santos, esta é minha vontade. Ser de santos é o que eu mais quero. Ser de santos, esta é minha vontade. Ser de santos. Olá, povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Meus irmãos, hoje é dia 6 de novembro, nós temos aqui já o nosso santo do dia, para passar para vocês a história, mas antes de iniciarmos, queria convidar vocês a sempre que vocês estiverem em contato com os nossos vídeos, vocês não esquecerem de curtir, de comentar e também, se puderem, também compartilhar. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que o nosso canal, o nosso vídeo é importante, é interessante. Ele vai, sempre que alguém procurar sobre os santos, o nosso canal vai estar lá, como referência para as pessoas que são interessadas na vida dos santos. Então, meu muito obrigado desde já. Também que você não esqueça então de curtir, comentar e compartilhar com a sua família, com seus amigos, os nossos vídeos, tá bom, gente? Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o santo de hoje é um santo que na Europa é conhecidíssimo. Ele é padroeiro dos prisioneiros e também das parturientes. O nome dele é Leonardo Noblanc ou Leonardo o Eremita. Leonardo converteu-se, gente, ao cristianismo por influência de São Remi, um santo também conhecido na Europa. Ele é apóstolo dos francos. Vivendo ainda no século e frequentando a corte, era grandemente caridoso para com os cativos e prisioneiros de guerra, trabalhando com afinco, cheio de um zelo infatigável para lhes proporcionar por todo alívio de que necessitavam, sobretudo esforçando-se para livrá-los dos vícios. Para muitos deles, conseguiu mesmo a liberdade. Estamos falando aqui, gente, não é de São Leonardo, não. Estamos falando do amigo dele, São Remi. Que vai influenciar, evidentemente, na vida e na fé de São Leonardo. Tais obras de caridade lhe aumentaram muito a fé, ou seja, a fé de São Leonardo. E um dia resolveu abandonar o mundo, retirar-se da corte para seguir mais de perto as lições e exemplos de São Remi. Nessa altura, ele já pregava o evangelho aos companheiros de armas, que ele também era militar, acreditando, porém, que pudesse ser trazido à corte e desejando renunciar inteiramente a si mesmo, secretamente ele retirou-se ao mosteiro de Misse, às 2 léguas de Orleans, sob a direção de São Maxímio. Encontrou então em Misse um modelo e um êmbolo de virtude, também em São Lé, nascido em Berre, e que mais tarde levou a vida de isolamento de monge numa floresta de Balse. São Leonardo, que suspirava igualmente por uma solidão mais perfeita, deixou por sua vez Misse ali pelo ano de 520. Passando por Berre, converteu inumeráveis idólatras, chegando a Limosine. Fixou-se numa floresta, longe de Limoges, 4 léguas, construindo seu oratório num lugar chamado Noblac. Daí o nome São Leonardo Noblac. Ervas e frutas eram-lhe toda a alimentação, e foi durante algum tempo desconhecido dos homens, sendo-lhe apenas Deus testemunha da austeridade e da penitência que se impunha. Ou seja, passou muito tempo ainda desconhecido, até que soubessem do exemplo que ele é de santidade, e aí sim começou a sua fama, podemos dizer assim. O zelo levou a instruir a gente da vizinhança. Muitos dos que ouviam foram tocados singularmente pelas pregações que ele fazia. Alguns se sentiram mesmo animados a imitá-lo naquele gênero de vida, e foram à procura do santo, ao deserto em que vivia. Nasceu então o mosteiro, depois famoso mosteiro de São Leonardo Noblac. O rei Teodoro da Áustria, que é padrinho dele, como vamos ver logo mais, em reconhecimento
de que a rainha, num parto muito laborioso, obtivera pelas orações do santo um feliz desfecho, doou ao mosteiro uma parte considerável da floresta onde Leonardo e os discípulos viviam. A primeira caridade de São Leonardo pelos cativos não é mais que aumentar com a perfeita conversão. Mais de um prisioneiro se viu livre das prisões pelas orações do santo. O rei concedeu-lhe, por um especial privilégio, libertar quem achasse que tal merecia. Então aqui começa uma parte interessante da história também, que vou passar para vocês. Explicar aqui primeiro. Devido ao fato dele ter ajudado no parto da esposa do rei, o rei que é padrinho dele, padrinho de batismo dele, o rei pediu, olha, o que tu quer? Falou, olha, tentando imitar o amigo santo dele, né? Olha, qualquer preso que eu ver pelo caminho eu quero libertar. Então ele tinha aí esse poder aí, né? As notícias sobre a vida deste santo muito popular na Europa Central chegaram até nós, né, por meio de uma biografia escrita 5 séculos depois de sua morte, com os inevitáveis embelezamentos legendários, ou seja, tem muita coisa na história dele, né, que a gente vê que é fantasiosa, que é para aumentar aí a fama do santo, né? Então, após sua morte, apenas 500 anos depois, é que ficamos sabendo da vida desse santo. Leonardo, né, como falei, de uma linhagem, né, nobre da França, teve o rei Clovis como padrinho. Com tal apoio, teria facilitado qualquer carreira, mas Leonardo preferiu, né, militar sob o estandarte do santo bispo, ou seja, preferiu entrar na igreja. Valeu-se de qualquer modo da amizade do rei para ter um privilégio do qual fez amplo uso, inspirado na caridade, qual seja o de poder conceder a liberdade a todos os prisioneiros que encontrasse pelo caminho, como eu falei agora há pouco, né? É muito triste, né, que Leonardo tenha escolhido viver como eremita no meio de um denso bosque, no qual poucos prisioneiros teriam transitado. Mas a santidade tem muitos outros recursos. Assim, espalhado o rumor deste santo eremita e sobre sua capacidade milagrosa, bastava os prisioneiros, veja bem, bastava os prisioneiros invocar seu nome para que as correntes caíssem de seus pulsos e tornozelos. Por isso que eu falei no início que, né, alguma história de alguns santos, né, são aumentadas, né? Mas nesse caso aqui, o que se tem de relato é que aconteceu assim mesmo, né? Sabendo que ele era o homem das correntes, né? O homem que tinha o poder de libertar, não precisava estar perto dele, era só invocar o nome dele que as correntes caíam. Bem no meio da floresta de Pavum, perto de Limoges, onde o eremita havia fixado a sua morada, passou, em vez dos prisioneiros, o casal real, ou seja, o padrinho dele e a esposa, né, para uma caçada. É inútil perguntar o que foi fazer ali, nessa caçada, a rainha, no último mês de gravidez. Mas isso é providência de Deus, né? Para lá foi ela, narra o autor da Vita Sancta Leonardi, ou seja, o autor da vida dele, né? Da biografia dele. Com efeito, a nobre soberana, colhida pelas dores do parto, teve a assistência do santo, e graças, sobretudo, às suas orações, o evento foi verdadeiramente um evento alegre. O rei, como falei agora há pouco também no início, mostrou-se reconhecido e prometeu dar o terreno para que construísse um mosteiro. Qual seria então essa área, né? O rei prometeu que ele pegasse um asno e andasse o dia inteiro. Todo esse terreno que ele andasse seria dele. E ali ele construiu um santuário que ainda hoje, né, é lugar de peregrinação. O santo é invocado como padroeiro dos prisioneiros, mas também dos fabricantes de cadeia, de cepos, de feixes e afins. Invocado contra os bandidos, os quais, por sua vez,
posto sob cadeias, poderiam recorrer ao seu generoso patrocínio, mas o invoco, sobretudo, as parturientes para ter um parto sem dor. São Leonardo morreu dia 6 de novembro de 559 e é invocado, como falei, como padroeiro dos prisioneiros e também das parturientes. Meus irmãos, tem muito mais coisas sobre esse santo que eu convido vocês a pesquisarem, também a estudarem. É um santo que viveu lá no início, da igreja, mas que ainda hoje é lembrado. Uma história de vida muito bonita, de renúncia, de fé, de solidão, mas de alegria também. Que possamos, a exemplo de São Leonardo, o eremita, temos a capacidade também de sermos aqueles que, primeiramente, nos libertam a nós mesmos, das cadeias do pecado, e assim podemos, em qualquer lugar que estejamos, sermos também esses facilitadores, da fé e da vida em Deus. São Leonardo eremita, rogai por nós. E não esqueçamos, sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo.